Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com mais notícias sobre o nosso Flusão. Deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor da Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias, e a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Fogo Coração Verde Soteldo renasce e incendeia o Fluminense. Coração Verde Fogo. Quando a gente pensa que já viu de tudo com a camisa tricolor, aparece um jogador como Soteldo para provar que o futebol ainda sabe surpreender, emocionar, virar do avesso o coração de quem vive o Fluminense com intensidade. O que esse cara fez na arena contra o Grêmio não foi apenas uma atuação inspirada, foi uma resposta viva, pulsante e grandiosa àqueles que chegaram a duvidar da sua capacidade, da sua força mental e da sua importância dentro de campo. E eu, como tricolor apaixonado, vibrei, gritei, quase perdi a voz e ainda estou com a adrenalina lá em cima só de lembrar daquele jogo. Porque Soteldo não apenas marcou 2 gols, ele devolveu vida ao time, abriu caminhos para a gente seguir firme na disputa por uma vaga direta na Libertadores e reacendeu a chama da confiança. É por isso que afirmo sem medo, Soteldo é bom jogador, e quem insiste em negar isso simplesmente não entende o que significa ter um atleta decisivo, ousado e imprevisível vestindo as cores do nosso clube. O duelo contra o Grêmio carregava todo o peso de uma reta final de campeonato. Um confronto fora de casa, em um estádio historicamente complicado, com a torcida rival empurrando o time deles como se fosse final de campeonato. E o Fluminense entrou sabendo que não podia vacilar, não podia desperdiçar a chance de assumir uma posição privilegiada na tabela, daquelas que jogam o time diretamente na fase de grupos da maior competição do continente. Era o tipo de jogo que separa os times que lutam até o fim dos que apenas cumprem tabela. E para nossa alegria, o Fluminense escolheu lutar. Escolheu se impor. Escolheu confiar em quem pode decidir. E quem decidiu foi justamente ele, Soteldo, o baixinho elétrico, o venezuelano habilidoso que tem drible, velocidade, coragem e, acima de tudo, personalidade. Desde os primeiros minutos dava para perceber que algo diferente estava no ar. Soteldo pedia a bola, buscava o jogo, acelerava, voltava, se oferecia para a tabela. Ele parecia leve, parecia solto, parecia um jogador que estava pronto para quebrar qualquer amarra emocional que as lesões e a falta de sequência tinham colocado sobre ele ao longo da temporada. Quem acompanha o dia a dia sabe o quanto ele sofreu. Foram 4 lesões no ano, 4 interrupções que atrapalham ritmo, confiança, preparo físico e até a cabeça. E quando ele falou depois da partida sobre a dificuldade mental de recomeçar tantas vezes, eu senti na alma. Porque a gente cobra, a torcida cobra, a imprensa cobra, mas só o jogador sabe o peso real de se recuperar, entrar em campo, tentar encaixar novamente e viver com o medo constante de uma nova lesão. E ainda assim, mesmo com tudo isso, Soteldo entrou naquele jogo com brilho nos olhos. O primeiro gol dele não foi apenas uma bola na rede, foi uma explosão. Uma libertação. A forma como ele finalizou, consciente, rápido, preciso, mostrou que o talento sempre esteve ali, apenas esperando para ser ativado no momento certo. E quando a bola balançou a rede, eu tive certeza. Soteldo estava de volta. Não aquele jogador tímido, preso, receoso, mas o Soteldo que dribla sem pedir licença, que parte para cima como quem dança com a bola, que incomoda a defesa adversária com sua velocidade e com sua mudança de direção. O Soteldo que faz diferença, que desequilibra, que tira a torcida da cadeira. O Soteldo que é bom jogador e sempre foi. Mas o jogo não parou por aí, porque o Fluminense queria mais. Mesmo com a pressão do estádio, com o Grêmio tentando responder, nosso time conseguiu manter a calma, trocar passes e esperar o momento certo para matar o jogo. E adivinha quem apareceu de novo? Ele mesmo, o nome da noite, o protagonista da rodada, o cara que marcou 2 gols em um mesmo jogo depois de 6 anos sem viver isso. Quando ele recebeu aquela bola e partiu para finalizar outra vez, parecia que tudo ao redor ficou em câmera lenta. A defesa adversária não conseguiu acompanhar, o goleiro ficou vendido, e o chute saiu no tempo exato, com a frieza que só quem tem talento de verdade consegue ter nos momentos decisivos. Segundo gol. Soteldo. De novo. Para enlouquecer a torcida tricolor e para calar um estádio inteiro. Eu sei que muita gente gosta de pegar no pé do jogador que demora a engrenar ou que enfrenta problemas físicos. Mas quando um atleta retorna dessa forma, quando ele mostra dentro de campo que nunca deixou de ter qualidade, é impossível não reconhecer o valor. Soteldo é bom jogador, sim, e mostrou isso contra um adversário duro, no momento crítico do campeonato e carregando nos ombros o peso de uma temporada de superação. Ele não só encerrou um jejum de mais de um ano sem marcar, como fez isso da maneira mais imponente possível, decidindo uma partida fundamental, fora de casa, com 2 gols e uma atuação daquelas que a gente lembra por muito tempo.
Com o resultado, o Fluminense não só alcançou 61 pontos como também ampliou sua sequência positiva para 6 jogos sem perder. E isso muda completamente o ambiente. Dá moral. Dá confiança. Dá força para chegar na última rodada com uma energia que poucos imaginavam possível semanas atrás. Porque agora estamos vivos na briga pela vaga direta na Libertadores, ocupando provisoriamente a 5ª colocação e dependendo apenas de nós mesmos para confirmar presença na fase de grupos. E isso, para um time que enfrentou altos e baixos ao longo do campeonato, é mais do que motivo para acreditar. O próximo jogo, contra o Bahia, no Maracanã, promete ser daqueles que mexem com o coração da torcida. Eles ainda lutam, ainda sonham, mas nós também sonhamos. E o sonho tricolor, quando cresce no Maracanã, vira tempestade. Vira pressão. Vira canto ensurdecedor empurrando o time do início ao fim. E com o momento que Soteldo vive agora, com a confiança renovada, com o brilho nos olhos, com a sensação de que finalmente encontrou o ritmo, ele chega para esse confronto como uma peça fundamental. Um jogador que pode decidir novamente, que pode desmontar uma defesa inteira com um lance inesperado, que pode desequilibrar com sua velocidade ou com sua inteligência. Soteldo tem tudo para ser protagonista mais uma vez, e eu acredito nisso de verdade. A entrevista dele depois da partida só reforçou ainda mais o quanto essa vitória significou. Ele falou de forma sincera, emocionada, revelando que mentalmente tinha sido um período muito difícil. E eu, sinceramente, admiro demais jogadores que têm coragem de expor esse lado humano. Futebol não é só físico. Não é só treino. Não é só técnica. Existe uma carga emocional gigante que afeta o rendimento, que pesa nos ombros, que faz qualquer atleta duvidar de si mesmo. E quando Soteldo agradeceu à família, que esteve ao lado dele em todos os momentos, eu senti uma empatia enorme. Porque é fácil julgar de fora, é fácil dizer que não jogou bem, não rendeu, não fez gol. Difícil é entender o que o cara enfrenta fora do campo. E mais bonito ainda foi ver que ele reconheceu a confiança que recebeu dentro do elenco. É isso que faz a diferença em um jogador talentoso que vive um momento complicado. Saber que o grupo acredita nele, que o vestiário abraça, que o time inteiro torce pelo seu sucesso. E o mais importante, dentro de campo, Soteldo correspondeu. Não foi só luta, não foi só vontade, foi talento puro. Talento de jogador bom, de jogador decisivo, de jogador que merece respeito. Quando eu vejo um atleta como ele crescendo na reta final, fico ainda mais esperançoso para o que está por vir. Porque o Fluminense, historicamente, construiu grandes conquistas apoiado em jogadores que aparecem nos momentos em que ninguém espera. E Soteldo mostrou que está pronto para assumir essa responsabilidade. Ele mostrou que pode ser o cara diferente, o fator surpresa, o atleta que resolve quando o jogo aperta. E isso não tem preço. Isso é o tipo de coisa que transforma uma boa equipe em uma equipe vencedora. É impressionante como o futebol consegue criar narrativas tão emocionantes. Um jogador que passou meses sofrendo com lesões, que ficou mais de um ano sem marcar, que enfrentou pressão, dúvidas e cobranças, de repente explode em campo e vira herói da noite. Eu vibrei como se fosse final, porque eu sei o quanto esse momento era importante para ele e para o time. E sei também que, agora, com a confiança lá em cima, o Soteldo que veremos daqui para frente vai ser ainda melhor. E se tem algo que o torcedor tricolor sabe reconhecer é o brilho daqueles que lutam e honram a camisa. Soteldo fez exatamente isso. Ele não desistiu, não se escondeu, não se deixou vencer pelas circunstâncias. Ele voltou. Voltou com coragem, voltou com fome, voltou com intensidade. E voltou fazendo o que ele sabe fazer melhor: jogar bola em alto nível. Por isso, eu repito com toda a convicção: Soteldo é bom jogador. Muito bom. E agora, com essa atuação gigantesca, ninguém pode ignorar isso. Quem tentar dizer o contrário vai precisar apagar o que ele fez na arena, e isso é impossível. Está registrado, marcado, gravado na memória de quem assistiu. Está estampado na tabela do campeonato. Está refletido na festa da torcida. Está no brilho do olhar do próprio jogador. E pensando no que vem pela frente, eu não consigo imaginar esse time sem ele. Um jogador que, mesmo com todas as dificuldades, consegue entregar uma atuação tão completa num jogo tão decisivo tem tudo para ser um dos pilares dessa reta final. O Fluminense precisa dessa energia. Precisa dessa ousadia. Precisa desse drible, dessa aceleração, dessa coragem de tentar o improvável. Soteldo tem tudo isso. E o mais importante, tem vontade de mostrar ainda mais. Vamos à segunda notícia. Zubeldia explode no Brasileirão e cala geral com um número surpreendente.
O que está acontecendo nas Laranjeiras é daqueles momentos que fazem o coração tricolor bater mais forte, daquele jeito que só o Fluminense consegue despertar. A arrancada recente do time não veio por acaso, não foi sorte, não foi acaso do destino. Tem a mão firme, o olhar atento e a inteligência tática de Luiz Ubeldia. E é impossível negar que ele é bom treinador, daqueles que chegam devagar, mas vão construindo resultado por resultado até deixar claro que sabe o que está fazendo. E agora, depois da vitória por 2-1 sobre o Grêmio, fora de casa, em Porto Alegre, ficou ainda mais evidente que o comando dele está mudando a atmosfera do clube. A gente sabe como o Fluminense costuma sofrer longe do Rio. Torcedor tricolor conhece aquela sensação amarga de ver o time jogando bem, mas a vitória escapando nos detalhes, quase como se algo insistisse em segurar o resultado. Só que, dessa vez, a história ganhou um capítulo diferente. Depois de empates bem jogados contra Cruzeiro e Palmeiras, que já mostravam uma cara mais organizada e competitiva, faltava apenas a cereja do bolo: conquistar a primeira vitória como visitante. E ela veio justamente no momento em que mais precisávamos, às vésperas de uma semifinal de Copa do Brasil, quando confiança e moral contam tanto quanto técnica. Zubeldia vinha sendo cobrado por esse triunfo fora do Maracanã, e é verdade que isso incomodava o treinador. Ele sabe que comandar o Fluminense exige mais do que boas ideias, exige resultados que alimentem a paixão da torcida. E a vitória em Porto Alegre não foi só um placar favorável, foi um recado claro de que o trabalho está amadurecendo. O time mostrou personalidade, coragem e equilíbrio, 3 características que vêm se tornando marcas registradas da equipe desde a chegada do técnico argentino. E tem mais. Agora são 9 vitórias em 15 partidas no Brasileirão. Repito, 9 vitórias em 15 jogos. Isso não é pouco. Isso coloca Zubeldia em um patamar expressivo dentro do campeonato e mostra que o impacto dele não é passageiro. Para ter uma ideia do tamanho do feito, Renato Gaúcho, no mesmo torneio, precisou de 21 partidas para alcançar a mesma quantidade de triunfos. Zubeldia chegou lá muito antes, e isso fala muito sobre a maneira como ele reorganizou o Fluminense em tão pouco tempo. No Maracanã, a história já estava escrita. Aproveitamento perfeito desde o primeiro minuto. A torcida já tinha percebido que o time virou um rolo compressor jogando em casa, e cada jogo parecia fortalecer ainda mais a relação entre arquibancada e gramado. Mas faltava transformar essa força em algo maior, algo que não dependesse da nossa casa, algo que mostrasse que o Fluminense estava preparado para competir em qualquer território. Quando o time entrou em campo em Porto Alegre, era justamente isso que estava em jogo. E, por mais que o torcedor sempre acredite, sabia que não seria simples. A partida contra o Grêmio mostrou um Fluminense sólido, determinado e consciente do que precisava fazer. Não foi só vencer, foi controlar, impor ritmo, ter paciência quando necessário e ser agressivo quando o espaço aparecia. Isso é padrão de time bem treinado. Isso é reflexo de um trabalho que não está sendo feito às pressas, mas com método. E, sinceramente, dá gosto de ver como o time se comporta com Zubeldia à beira do campo. Ele vibra, orienta, corrige, incentiva. Parece que ele sente o jogo como o torcedor sente, e isso ajuda demais a criar uma identidade. O mais empolgante é perceber que a evolução não parece ter teto. O time está crescendo no momento exato, ganhando corpo, ganhando confiança e ganhando um estilo que enche a torcida de orgulho. E quando o Fluminense encontra esse tipo de sintonia, meu amigo, vira um problema enorme para qualquer adversário. Não é exagero dizer que o argentino mudou a postura do elenco, tornou o time mais competitivo e deu a ele uma cara mais intensa, mais ligada, mais vibrante. Zubeldia é bom treinador e já provou isso mais de uma vez. Agora, com números sólidos, vitória fora de casa e uma campanha consistente no Brasileirão, o que ele faz é carimbar de vez esse fato. O torcedor tricolor sente que algo especial está acontecendo, e essa sensação costuma preceder momentos inesquecíveis na nossa história. Vamos à terceira notícia. Roger Guedes no Flusão é o caos perfeito que o Brasil não está preparado. O papo que dominou as últimas horas foi a tal decisão do rival rubro-negro de renovar com Everton Cebolinha, afastando completamente qualquer chance dele vestir o manto tricolor. Enquanto eles comemoram essa permanência como se tivessem descoberto ouro, nós, que respiramos o verde, branco e grená, seguimos olhando para frente, porque o Fluminense não vive de migalha de oportunidade alheia. A verdade é que o torcedor tricolor sabe que existe um nome muito mais interessante, muito mais impactante e com muito mais capacidade de incendiar um jogo decisivo: Roger Guedes. E é por isso que essa história toda do Cebolinha não vira importa menos do que parece. Quando se tem a chance de sonhar alto, você não perde tempo lamentando o que nunca foi. A mídia carioca passou o dia inteiro falando da tal evolução do atacante rubro-negro,
que cresceu de rendimento nas últimas semanas, empolgou o técnico deles e virou prioridade de renovação. Tudo bem, deixa eles. Se o cara encaixou lá e agora vai receber tapinha nas costas, ótimo para eles. Mas do lado de cá, a gente não precisa de jogador que só resolve no final da temporada. O Fluminense precisa de atleta que chega, veste a camisa e faz diferença desde o primeiro toque na bola. E é justamente aí que Roger Guedes se destaca. Ficam empolgados porque Cebolinha teve alguns bons jogos. Ok. Mas o torcedor do Fluminense não está interessado em lampejo. A gente quer intensidade, frieza, habilidade para quebrar linha, coragem para decidir um clássico no Maracanã lotado. Queremos alguém que chegue para ser protagonista. Roger Guedes entrega isso. Ele não precisa fazer um mês perfeito para virar assunto, porque o repertório dele já fala por si. É um jogador que intimida a marcação, que obriga o adversário a recuar, que desperta aquele temor que faz qualquer defesa repensar a estratégia antes mesmo do jogo começar. Enquanto os rivais comemoram a permanência de um jogador que quase veio para cá, nós seguimos com a cabeça erguida. A verdade é que muitos torcedores até brincaram com a possibilidade de Cebolinha se aventurar nas Laranjeiras, mas não era ninguém desse lado que ia perder noite de sono esperando esse desfecho. Se fosse para escolher entre os dois, a maioria já sabe quem faria o Maracanã tremer de verdade. Roger Guedes tem o tipo de personalidade que o torcedor tricolor gosta. Aquele jogador que pede a bola no momento mais tenso, que não se esconde, que quer decidir, que vibra, que briga, que incomoda o rival do jeito que a gente gosta. É impressionante como o nome dele desperta conversa em qualquer roda de torcedor. Basta alguém comentar, imagina Roger Guedes no Fluminense, e pronto, já começa aquele debate animado, cheio de energia, com todo mundo imaginando como seria o ataque tricolor ganhando mais velocidade, mais ousadia, mais criatividade e mais gols. Porque com ele não tem monotonia. É drible, é arranque, é finalização precisa, é confiança lá em cima. E o melhor, ele joga com fome. Fome de bola, fome de vitória, fome de fazer história. Quando olho essa movimentação toda em torno do rival renovando com Cebolinha, eu só consigo pensar que isso deixa ainda mais claro o caminho do Fluminense. Enquanto eles se agarram a quem finalmente engrenou, nós podemos mirar em alguém que já entrega muito mais do que lampejo. Roger Guedes tem estilo, tem presença, tem nível para elevar o patamar ofensivo do time. É aquele cara capaz de transformar qualquer partida morna em espetáculo. E isso, para o torcedor do Fluminense, é ouro puro. O mais curioso é ver alguns rivais comemorando como se tivessem tirado alguma coisa de nós. Não tiraram nada. O Fluminense não perdeu o jogador pretendido. O Fluminense só viu se confirmar aquilo que a maioria já sabia, não era esse o alvo ideal. Quem entende de bola sabe que Roger Guedes está em outro patamar. É um jogador mais completo, mais confiante, mais perigoso, mais decisivo. É aquele nome que, se aparecer no telão do Maracanã vestindo verde, branco e grená, simplesmente derruba a rede social, derruba portal esportivo, derruba rival de medo. E enquanto o rival segura Cebolinha, eu sigo acreditando que Roger Guedes seria um encaixe perfeito. Visionário, técnico, inteligente, elétrico, imprevisível. Não existe defesa que respire aliviada quando ele está no campo. E é exatamente esse tipo de presença que o Fluminense merece. É o tipo de jogador que não apenas joga, ele transforma ambiente, muda jogo, reorganiza expectativa e reacende paixão na arquibancada. É impossível não se empolgar com a possibilidade. Deixe aqui os seus comentários. E saudações tricolores.